O sol do sertão da Paraíba, no início do século XX, não apenas castigava a terra rachada, mas selava destinos com seu calor implacável. Foi sob este sol que Bento, um homem cuja única riqueza era uma cacimba teimosa que nunca secava, teve seu fim decretado. Amarrado a uma cerca de aroeira, ele foi executado a sangue frio pelos jagunços do coronel Trajano Bastos, sua vida trocada por um pedaço de terra cobiçado. Sua esposa, Luzia, assistiu a tudo, imóvel, enquanto o som do disparo ecoava pelo silêncio medroso da vila. Uma ferida aberta na alma da Caatinga. Esta é uma história de fogo e silêncio. Continue assistindo para descobrir como uma promessa pode se tornar uma lenda. Aproveite para se inscrever e não perder nenhum detalhe. E nos diga nos comentários de qual cidade você acompanha esta jornada. Naquela Paraíba da República Velha, o ar cheirava a poeira quente, a mandacaru e ao medo que impregnava as paredes de taipa das casas. O poder não emanava de leis distantes, mas do cano do rifle e da vontade de homens como o coronel Trajano. A sociedade se curvava a uma hierarquia de violência, onde a vida de um pequeno proprietário valia menos que uma cabeça de gado. A água era o sangue da terra, e a cacimba de Bento era uma artéria vital que o coronel desejava para si. Um oásis de poder em meio à secura que lhe daria controle absoluto sobre homens e rebanhos, tornando sua tirania ainda mais inquestionável. Luzia era uma mulher feita da mesma matéria da terra que pisava, de poucas palavras, pele curtida e mãos que conheciam o trabalho do roçado e o cuidado com o lar. Aos 35 anos, sua existência girava em torno de Bento e da promessa de uma vida simples. A execução de seu marido não foi apenas uma perda. Foi um ato de humilhação pública, uma demonstração de força que visava quebrar o espírito de qualquer um que ousasse desafiar o poder estabelecido. Ela sentiu cada olhar de pena e terror dos vizinhos. E essa vergonha imposta se misturou ao luto, fermentando em seu peito algo mais duro e frio que o desespero. Do outro lado, o coronel Trajano Bastos era um homem corpulento, de voz grave e um olhar que pesava sobre os outros como uma sentença. Sua crueldade não nascia da paixão, mas da lógica fria do poder. Para ele, Bento era um obstáculo, e sua eliminação, um mero procedimento administrativo para a expansão de seu império de terra e influência. Luzia, em sua visão de mundo, não passava de uma viúva histérica, uma consequência insignificante, uma formiga cujo ninho ele havia pisoteado sem sequer notar. Ele subestimou a capacidade do silêncio, ignorando que o veneno mais letal é aquele que se acumula em silêncio, gota a gota. No dia do funeral, sobre a cova recém-fechada de Bento, Luzia não derramou uma lágrima. Enquanto os outros murmuravam rezas e lamentos, ela fez uma promessa silenciosa à terra que bebia o sangue de seu homem. Não seria uma vingança de fúria e gritos, mas uma caçada metódica, uma guerra de desgaste para arrancar do coronel Trajano tudo o que ele valorizava: seu poder, seu nome e sua paz. Aquele túmulo não era um ponto final, mas o marco zero de uma jornada sangrenta. O dilema não era mais como sobreviver, mas como destruir o homem que se julgava um deus. Mas como uma única mulher poderia desafiar um império? Seu primeiro passo a levou à cabana de Vicente, um velho vaqueiro que fora leal a seu pai, um homem cujas rugas continham os mapas secretos da Caatinga. Ele a aconselhou a fugir, a esquecer, mas ao ver a chama fria e determinada em seus olhos, reconheceu que a mulher que conhecera estava morta. E em seu lugar havia um propósito inabalável. Vicente jurou lealdade. A ele se juntou Antero, um jovem peão que trabalhava para Bento, cujo luto se manifestava em fúria pura, um desejo ardente por ação imediata. A sabedoria do velho e a ira do jovem se tornaram as primeiras armas de Luzia. O plano que nasceu daquela aliança silenciosa não envolvia um confronto direto, o que seria suicídio. A vingança de Luzia seria um sussurro no vento, uma praga invisível. Usando o conhecimento de Vicente, eles iriam sangrar o coronel aos poucos, envenenando seus bebedouros, incendiando suas colheitas
espalhando boatos que minariam suas alianças. Seriam fantasmas na Caatinga, atacando as fundações do poder de Trajano antes de tentar derrubar o homem no topo. Mas cada corte, por menor que fosse, arriscava atrair a fúria de um predador ferido, e o sertão estava prestes a descobrir que não há animal mais perigoso que um coronel humilhado. A noite na Caatinga tem uma solidão diferente, um silêncio preenchido pelo zunido dos insetos e o farfalhar de folhas secas. Escondida em uma grota com Vicente e Antero, o cheiro de um jasmim selvagem, carregado por uma brisa rara, transportou Luzia para um tempo que parecia pertencer a outra vida, a outra mulher. A memória não pedia licença, ela invadia como a seca, rachando a dura casca que Luzia construíra ao redor de seu coração, forçando-a a revisitar o jardim de um passado que agora era apenas cinzas e saudade. Antes de ser a viúva da cacimba, ela era apenas Luzia, e ele era Bento. Não havia grandes dotes ou promessas de riqueza, apenas a certeza mútua vista nos olhos um do outro durante uma festa de São João. Eles ergueram sua casa com as próprias mãos, misturando o barro e a palha, sentindo a terra tomar forma sob seus dedos. Cada parede um testemunho de seu esforço conjunto, uma fortaleza de simplicidade e amor contra a dureza do mundo lá fora. Um refúgio que cheirava a terra molhada e esperança. A cacimba não foi um achado, foi um ato de fé. Bento cavou por meses sob o sol inclemente, com a pele queimando e os músculos gritando em protesto. Luzia estava sempre lá, com uma moringa de água fresca e palavras de encorajamento que valiam mais que qualquer sombra. O dia em que a água brotou, escura e milagrosa, eles não comemoraram com gritos, mas com um abraço silencioso e longo, o coração de um batendo contra o peito do outro, selando um pacto com aquela terra que finalmente lhe sorria. A vida deles era tecida em uma rotina de trabalho e cumplicidade. O sol nascia e os encontrava já de pé, ele indo para o roçado, ela cuidando da casa e dos animais. As conversas eram poucas, pois não precisavam de palavras para se entender. Um simples olhar bastava para saber se o dia fora bom ou se as preocupações pesavam. Era um amor construído no silêncio do sertão, forte e resiliente como o mandacaru que florescia mesmo sem chuva. Houve anos difíceis, de secas que matavam o gado e a esperança dos vizinhos. O chão se abria em fendas, e o céu era uma chapa de bronze impiedosa. A cacimba deles, no entanto, resistia, um fio de vida teimoso. Eles compartilhavam o que podiam, mas aprenderam a ser cautelosos, pois a necessidade transforma homens bons em criaturas desesperadas. Foi nesse tempo que Bento lhe disse que a água deles era sagrada, e que nunca a entregaria a quem quisesse usá-la para oprimir. Em um de seus aniversários, sem dinheiro para presentes, Bento passou a noite inteira entalhando um pequeno pássaro em um pedaço de umburana. Entregou a ela pela manhã, as mãos ainda cheias de farpas. Ele prometeu que aquele pássaro um dia veria seus filhos brincando ao redor da cacimba, e que o som da risada dele seria a música mais bonita do sertão. Luzia guardou o pássaro como uma relíquia, o símbolo de um futuro que parecia tão certo quanto o nascer do sol. O tempo passou e os filhos não vieram. A pequena rede que haviam armado em um canto do quarto permaneceu vazia, acumulando poeira e sonhos desfeitos. Eles nunca falaram sobre a dor daquele silêncio, mas ela estava lá, uma sombra suave entre eles. Em vez de os afastar, a ausência de filhos os uniu ainda mais, transformando seu amor em um refúgio completo, um universo que começava e terminava neles mesmos. Luzia se lembrava de noites em que acordava e encontrava o lado de Bento vazio na cama. Pela fresta da porta, ela o via na varanda, consertando uma cerca ou afiando uma ferramenta à luz do candeeiro. Um esforço silencioso para poupá-la de mais uma preocupação. Eram esses gestos, essas batalhas travadas na quietude da madrugada, que definiam o homem que ele era, um protetor incansável de seu pequeno mundo. Ela, por sua vez, aprendeu a ler e a escrever sozinha, com um catecismo velho que ganhara do padre. Praticava às escondidas,
desenhando as letras na areia do quintal, até que pôde ajudar Bento a conferir as pequenas vendas de queijo e milho, garantindo que ele nunca fosse enganado pelos comerciantes da vila. A surpresa e o orgulho no olhar dele quando ela leu em voz alta pela primeira vez foi um dos tesouros que guardava na alma. Agora, na escuridão da grota, o pássaro de madeira pesava no bolso de seu vestido, frio e inerte. A promessa de Bento ecoava em sua mente, não mais como uma doce melodia, mas como um grito de guerra. Cada lembrança feliz era uma faca que se cravava mais fundo, afiando seu propósito, transformando a dor do luto em combustível para a engrenagem fria e calculista da vingança. O coronel não havia matado apenas um homem. Ele havia profanado um santuário. O contraste era brutal. A lembrança do calor das mãos de Bento sobre as suas agora só trazia a sensação gélida do abandono. A memória de sua risada, que antes aquecia a casa inteira, agora era um eco fantasmagórico que a assombrava nas noites sem sono. O amor que fora sua maior força se tornara sua ferida mais profunda. Uma chaga aberta que só fecharia quando o sangue de Trajano Bastos lavasse a terra que bebera o sangue de seu marido. Como uma memória pode se tornar uma arma? Se você já perdeu alguém que era o seu mundo, você entende a metamorfose da saudade em fúria. Continue conosco nesta jornada de justiça e dor. Inscreva-se para não perder o desenrolar desta história e nos conte se alguma vez uma promessa mudou o rumo da sua vida. A saga de Luzia está apenas começando, e a Caatinga inteira prenderá a respiração para assistir. Ela se recordava com uma clareza dolorosa de seus esforços para tornar a vida dele mais suave. Das vezes em que caminhou léguas para buscar uma erva específica que aliviava as dores nas costas dele, ou de como guardava o melhor pedaço da carne para seu prato, mesmo que isso significasse que ela comeria menos. Eram pequenos sacrifícios, invisíveis para o mundo, mas que eram os tijolos de sua felicidade. Bento retribuía com a mesma devoção silenciosa. Ele sabia que ela amava o cheiro de chuva na terra seca, e nas raras vezes em que uma tempestade se anunciava, ele a acordava para que pudessem sentar-se na varanda e assistir juntos à chegada das primeiras gotas. Era um ritual sagrado, um momento em que o mundo parecia se curvar à simplicidade de seu amor, um balé de nuvens e trovões orquestrado apenas para eles. Ele nunca soube, mas Luzia guardava cada camisa velha dele, remendando-as até que o tecido se dissolvesse. Não era por economia, mas porque cada peça guardava o cheiro dele, a marca de seu suor, a forma de seus ombros. Enterrá-lo fora como enterrar a si mesma, mas queimar suas roupas depois foi como arrancar a própria pele. Um ato necessário para se livrar do passado e vestir a armadura da vingança. O amor deles era um ecossistema completo, autossuficiente. A alegria de um era a alegria do outro, e a dor de um era uma ferida compartilhada. O coronel Trajano, em sua arrogância, não entendia isso. Ele pensou que, ao remover Bento, estaria apenas eliminando um obstáculo. Ele não percebeu que não estava cortando uma árvore, mas derrubando uma floresta inteira, despertando forças da natureza que ele não podia compreender e muito menos controlar. A última manhã juntos fora insuportavelmente normal. Compartilharam uma caneca de café, falaram sobre consertar a porteira e sobre a possibilidade de chuva no fim da semana. Ele beijou sua testa, como fazia todos os dias, e caminhou em direção ao roçado. Não houve despedida dramática, nenhum pressentimento sombrio, apenas a banalidade de um dia comum, o que tornava a brutalidade do que veio a seguir ainda mais obscena e imperdoável. De volta ao presente, o cheiro do jasmim se dissipou, substituído pelo odor metálico de pólvora e pelo pó seco que o vento levantava. A mulher que amava o cheiro de chuva na terra estava morta. Em seu lugar, havia uma predadora forjada pela dor, cujos sentidos estavam agora afiados para um único propósito. As memórias não eram mais um refúgio, eram o mapa que a levaria ao coração de seu inimigo, e cada passo daquela jornada seria pavimentado com a lembrança do que lhe foi roubado. A traição não chegou como uma tempestade de verão,
barulhenta e súbita, mas como a umidade que se infiltra lentamente nas paredes, manchando a cal, apodrecendo a madeira por dentro, invisível até que a estrutura inteira comece a ceder. No início, eram apenas pequenas fissuras na rotina familiar. O almoço de domingo, antes um ritual sagrado, começou a ser adiado por compromissos de última hora. Desculpas polidas que soavam verdadeiras da primeira vez, mas que com a repetição adquiriam o gosto amargo da mentira ensaiada. A casa, antes um epicentro de risadas e conversas, começou a ecoar um silêncio estranho, um vazio que nem a televisão ligada conseguia preencher. A mudança mais palpável veio com os novos agregados da família, as peças que não se encaixavam na velha engrenagem. A nora, com seu sorriso que não alcançava os olhos e sua obsessão por uma modernidade que via tudo o que era antigo como obsoleto, começou a reorganizar a casa, e com ela, as prioridades. O genro, um homem de poucas palavras e ambições claras, tratava o velho patriarca com uma deferência fria, uma cortesia que era mais insultuosa que um confronto aberto, deixando claro que seu tempo e sua opinião já não tinham valor naquele novo arranjo de poder. As conversas à mesa de jantar se tornaram um campo minado. Os assuntos que antes eram compartilhados abertamente, agora eram sussurrados em cantos ou discutidos por mensagens de celular. O patriarca se via cada vez mais como um espectador, um fantasma sentado à cabeceira, enquanto a vida de seus filhos se desenrolava em uma linguagem codificada, da qual ele não possuía mais a chave. Ele tentava participar, contar uma história, oferecer um conselho, mas suas palavras pairavam no ar por um instante antes de se dissolverem na indiferença geral, como fumaça em um vendaval. O primeiro aniversário esquecido foi uma facada precisa no coração. Não houve bolo, nem a cantoria desafinada dos netos. Apenas um telefonema apressado no final do dia, cheio de justificativas sobre o trabalho e o trânsito, encerrado com uma promessa vaga de comemoração no fim de semana. Uma promessa que, como tantas outras, se perdeu no vento. Naquela noite, ele comeu uma fatia de pão com queijo sozinho. O silêncio da casa sendo o único convidado para sua festa particular. Uma celebração melancólica do início de sua própria invisibilidade. Os netos, antes à luz de seus dias, começaram a se afastar. As visitas espontâneas para ouvir histórias ou roubar biscoitos foram substituídas por encontros formais, agendados, onde as crianças pareciam desconfortáveis, olhando para os pais em busca de aprovação antes de cada resposta. Ele via nos olhos delas o reflexo da impaciência de seus filhos, a pressa de cumprir uma obrigação social para poderem voltar para suas próprias vidas, vidas nas quais ele era apenas uma nota de rodapé, uma lembrança inconveniente de um passado que eles estavam ansiosos para superar. A humilhação se manifestava nos pequenos detalhes, nas feridas que sangram para dentro. Sua poltrona favorita, o trono de onde por décadas ele comandou a família com amor e firmeza, foi movida para um canto escuro da sala, sob o pretexto de abrir mais espaço. Suas ferramentas, antes orgulhosamente exibidas na varanda, foram guardadas em caixas empoeiradas no sótão. Cada objeto removido era um pedaço de sua identidade sendo apagado, uma tentativa sistemática de transformar sua casa em um lugar onde ele era apenas um inquilino tolerado. Houve um dia em que ele, sentindo-se particularmente solitário, preparou o prato favorito de seu filho, esperando recriar um fragmento da antiga conexão. O filho chegou tarde, já tendo jantado fora com a esposa, e olhou para a comida na mesa com um misto de pena e irritação. O gesto de amor foi recebido como um fardo, uma cobrança silenciosa. Naquela noite, a comida esfriou sobre a mesa, um banquete fúnebre para a memória de uma família que já não existia, e ele entendeu que o afeto não solicitado se tornara uma ofensa. A cadeira vazia à mesa de jantar se tornou a metáfora mais cruel de sua nova condição. Mesmo quando todos estavam em casa, mergulhados em seus celulares e em suas vidas digitais,
A ausência de diálogo criava um abismo entre eles. Ele era uma ilha de silêncio em um arquipélago de indiferença, presente em corpo, mas completamente ausente em espírito para aqueles que deveriam ser seu porto seguro. Como é possível sentir-se mais sozinho em uma casa cheia do que no meio de um deserto? A solidão compartilhada é a mais devastadora de todas. O ponto de virada, a epifania dolorosa, veio não de uma ação, mas de palavras que não deveriam ter sido ouvidas. Escondido pela penumbra do corredor, ele ouviu sua nora conversando ao telefone. A voz dela um veneno doce e controlado. Ela se queixava da dificuldade de viver com um velho teimoso, de como ele era um obstáculo para os planos de reforma da casa, um peso morto que atrasava o futuro deles. Cada palavra era um prego sendo martelado em seu caixão emocional, selando a verdade que ele se recusava a enxergar. Naquele instante, o mosaico de pequenas rejeições formou uma imagem clara e monstruosa. Não era esquecimento, era estratégia. Não era a correria da vida moderna. Era um plano deliberado de exclusão. Seus filhos não estavam se afastando dele. Eles o estavam empurrando para fora do barco, esperando que ele se afogasse silenciosamente na maré do tempo. A dor dessa percepção foi física. Um soco no estômago que lhe roubou o ar e a última fagulha de esperança. Ele começou a observar seus filhos com outros olhos, não mais com o amor incondicional de um pai, mas com a curiosidade fria de um antropólogo estudando uma tribo desconhecida. Viu a cumplicidade entre eles e seus cônjuges, as alianças formadas contra ele, o alívio em seus rostos quando ele se retirava para o quarto. Ele era o rei deposto, caminhando pelos corredores de um palácio que já não lhe pertencia, um fantasma assombrando as ruínas de seu próprio reino. Você continuaria lutando por um amor que claramente já não o quer por perto? Continue assistindo para descobrir o que acontece quando um homem perde tudo. Aproveite para se inscrever e não perder nenhum detalhe. E nos diga nos comentários se você acredita que o sangue é sempre mais espesso que a água, ou se há laços que se rompem para sempre. A jornada deste homem para o fundo do poço da solidão estava longe de terminar. Ele se lembrou de uma promessa feita à sua falecida esposa, no leito de morte dela. Ele jurou que manteria a família unida, que seria a rocha sobre a qual a casa se manteria firme. Agora, essa promessa ecoava como uma piada cruel. A rocha havia sido erodida pela maré constante da ingratidão, e a casa estava prestes a desmoronar sobre sua cabeça, com seus próprios filhos segurando os martelos. A culpa de seu fracasso se somou ao peso da solidão. O desprezo se tornou mais aberto. O genro começou a tomar decisões sobre a propriedade sem consultá-lo, vendendo um pequeno pedaço de terra nos fundos para um vizinho. Quando confrontado, ele simplesmente deu de ombros, dizendo que era um bom negócio e que o dinheiro era necessário. O patriarca não se importava com o dinheiro, mas com a violação, a profanação de um legado que ele pretendia passar adiante, agora sendo liquidado como um ativo qualquer. Um dia, ao procurar um documento antigo, ele encontrou uma caixa com seus pertences já embalados no quarto de hóspedes. Roupas, livros, fotografias, sua vida inteira resumida em papelão e fita adesiva. Ninguém havia lhe dito nada, mas a mensagem era inequívoca. Eles estavam se preparando para sua partida, seja para um asilo, seja para a sepultura. Ele era um problema logístico, um pacote a ser despachado para que a vida pudesse continuar sem interrupções. Ele não sentiu raiva, apenas um cansaço profundo, uma exaustão que vinha da alma. A luta havia acabado antes mesmo de ele perceber que estava em uma guerra. Ele olhou para as fotos de seus filhos quando eram crianças, para os sorrisos desdentados e os abraços apertados, e se perguntou em que ponto do caminho aqueles meninos que o adoravam se transformaram nos estranhos calculistas que agora dividiam o teto com ele. A percepção final se solidificou durante um jantar de família, um dos raros momentos em que todos estavam presentes. Eles discutiam planos para uma viagem de férias, destinos exóticos e hotéis de luxo. Em nenhum momento seu nome foi mencionado. Em nenhum momento ele foi incluído.
Ele não era parte daquele futuro, daquela alegria planejada. Ele era o passado, sentado à mesa com eles, e o futuro mal podia esperar para que ele se levantasse e fosse embora para sempre. Ele parou de tentar, parou de iniciar conversas, de oferecer ajuda, de esperar por um bom dia. Retirou-se para um exílio interior, construindo uma fortaleza de silêncio ao redor de si mesmo. Se era para ser invisível, que fosse por seus próprios termos. A dor deu lugar a uma calma gélida, uma clareza terrível sobre sua real posição no mundo. Ele era um obstáculo, e os obstáculos são feitos para serem removidos. Ele pegou um velho álbum de fotografias, as páginas amareladas pelo tempo. Em cada imagem, uma família feliz sorria para a câmera. Ele, sua esposa, seus filhos pequenos. Um mundo de promessas e amor contido naquelas molduras de papel. Ele passou o dedo sobre o rosto sorridente de seu filho. O menino que um dia disse que queria ser exatamente como ele. Uma lágrima solitária, a última que ele se permitiria derramar, caiu sobre a foto, borrando o passado para sempre. Naquela noite, da janela de seu quarto, ele observou o carro da família se afastar, levando todos para um jantar fora, para um restaurante que ele nunca seria convidado a conhecer. A casa mergulhou na escuridão e no silêncio. A realização não era mais uma suspeita ou uma dor. Era um fato, tão sólido e frio quanto a vidraça sob seus dedos. Ele não era mais um pai, um avô ou o chefe da família. Ele era um fardo. E, no fundo daquele abismo de abandono, algo novo começou a germinar. Não era tristeza nem resignação, mas uma resolução dura e afiada como um caco de vidro. A escuridão do corredor era um espelho da escuridão em sua alma. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, uma faísca se acendeu naquele vazio. Ele não se moveu da janela até que as luzes do carro desaparecessem na curva da estrada, levando consigo os ecos de risadas que não eram para ele. O silêncio que se instalou não era de solidão, mas de deliberação. A cortina final de sua longa peça de auto-engano havia caído, revelando um palco nu e uma verdade inegável. A dor da traição, antes um veneno paralisante, agora se cristalizava em um propósito afiado e translúcido. Ele se dirigiu ao seu antigo escritório, um cômodo que agora servia como depósito para objetos esquecidos, um mausoléu de sua antiga autoridade. O ar cheirava a poeira e papel velho, o perfume da memória. Ignorando as camadas de negligência, ele caminhou até uma estante de livros embutida e, com um movimento que a prática tornara fluido, removeu uma falsa fileira de encadernações de couro. Atrás dela, embutido na parede, havia um pequeno cofre de ferro, cuja existência era um segredo que ele e sua falecida esposa haviam levado para o túmulo. Ou assim ele pensava. A chave, fria e pesada, estava sempre com ele, pendurada em uma corrente sob a camisa, um contato metálico constante contra sua pele, que servia como um lembrete diário de sua promessa. O som do mecanismo do cofre girando era o único ruído na casa silenciosa. Cada clique, uma nota na sinfonia de uma justiça que estava prestes a começar. Dentro, não havia joias ou ouro, mas algo infinitamente mais valioso, um pesado livro contábil de capa preta e uma pasta de couro recheada de documentos. Este segredo não nascera da desconfiança, mas do mais puro amor e de um medo visceral. Ele se lembrou de uma crise financeira no início de seu casamento, uma época em que quase perderam tudo. Naquela ocasião, sob a luz de um candeeiro, sua esposa, com os olhos cheios de uma força que ele sempre admirou, fez-lhe prometer que nunca mais seriam vulneráveis, que ele construiria uma fortaleza invisível para proteger o futuro de seus filhos, um alicerce que nenhuma tempestade econômica pudesse abalar. E ele cumpriu a promessa com a devoção de um monge. Por mais de 40 anos, uma parte de cada salário, cada bônus, cada pequeno lucro de negócios paralelos que ninguém conhecia, foi desviada para aquele santuário financeiro. Ele viveu uma vida mais simples do que poderia, recusando luxos, consertando o que poderia ser substituído.
tudo para alimentar aquele fundo secreto, a garantia silenciosa do legado de sua esposa. Abriu o livro contábil. As páginas, preenchidas com sua caligrafia meticulosa, contavam a história de uma vida de sacrifício e previdência. Eram planilhas de investimentos discretos, compras de terrenos em áreas rurais que na época ninguém queria e que hoje valiam fortunas, ações de empresas que cresceram exponencialmente. Aquele livro era o testamento de sua disciplina, um monumento erguido em silêncio à sua promessa. A pasta de couro continha as provas físicas daquela fortaleza. Escrituras de propriedades em 3 estados diferentes, títulos de investimento, extratos de contas bancárias em nomes de empresas de fachada que ele mesmo criara. Eram os frutos de uma vida inteira de trabalho dobrado, de noites mal dormidas e de uma inteligência estratégica que seus filhos, em sua arrogância, jamais lhe atribuíram. Quantificando o valor, a cifra era quase obscena para a realidade que ele projetava. O patrimônio oculto, entre imóveis valorizados e investimentos líquidos, somava o suficiente para garantir o conforto de várias gerações. Uma quantia que transformaria a vida de qualquer um. Um império construído na sombra, enquanto ele se deixava ser visto como um velho frugal e ligeiramente senil. Seus filhos, em sua pressa para herdar a casa e os poucos bens que conheciam, nunca suspeitaram. Eles viam apenas o pai que usava roupas remendadas e dirigia um carro velho. Eles o subestimaram de forma tão completa, tão absoluta, que a ironia era quase poética. Julgaram o livro pela capa gasta, sem jamais imaginar as páginas de ouro que ele continha. A sabedoria dele sempre fora maior que a ambição deles. Ele observara, ao longo dos anos, a semente da ganância brotar e florescer em seus corações. Viu como o amor deles se tornou condicional, como o respeito foi substituído pela impaciência. O segredo, que antes era um presente para eles, lentamente mudou de propósito em sua mente. Tornou-se um teste de caráter, de lealdade, de amor filial. Ele esperou, ano após ano, por um sinal, um gesto de genuíno afeto que o fizesse sentir que eles eram dignos daquele legado. Mas os sinais que vieram foram de desprezo, de exclusão, de um desejo mal disfarçado por sua partida definitiva. Eles falharam no teste de maneira espetacular. A revelação que ele agora planejava não seria um ato de vingança para feri-los, mas um ato de justiça para honrar a memória de sua esposa e o verdadeiro significado da promessa que fizera a ela. A fortaleza não fora construída para premiar a ingratidão. Ele não era a vítima passiva que eles acreditavam. Era o arquiteto silencioso de seu próprio destino e, por extensão, do deles. O controle nunca esteve em suas mãos. Apenas a ilusão de controle. Uma ilusão que ele mesmo permitira para poder enxergar a verdade nua de suas almas. O velho rei não estava sendo deposto. Ele estava, na verdade, prestes a revelar que o trono em que eles queriam sentar era uma miragem. A percepção de seu poder recém-reassumido não trouxe euforia, mas uma calma fria e cirúrgica. Ele passou décadas construindo um futuro para eles. Um futuro que eles agora, por suas próprias ações, haviam rejeitado e perdido. O amor de um pai podia ser incondicional, mas a herança de um homem de princípios não era. Ele fechou o livro contábil com um som suave e definitivo. O plano se formou em sua mente, não como uma explosão de raiva, mas como o desdobrar de um mapa antigo e preciso. Cada passo, cada movimento legal, cada doação a ser feita, tudo se alinhou com uma clareza assustadora. A riqueza não seria a fonte de sua destruição, mas a ferramenta de sua redenção. O patrimônio seria liquidado, as propriedades vendidas, as ações transferidas. Mas o destino daquela fortuna não seria o bolso de seus filhos. Seria a base de uma fundação, uma instituição de caridade em nome de sua falecida esposa, dedicada a ajudar outros idosos abandonados por suas famílias, transformando a dor de sua solidão em esperança para milhares. Eles herdariam exatamente o que mereciam:
Exatamente o que eles achavam que era tudo o que ele possuía. A casa e as memórias de um pai que eles nunca se deram ao trabalho de conhecer de verdade. Eles viveriam para sempre na casca vazia de sua ganância, enquanto o verdadeiro legado dele, o império construído em segredo, floresceria longe de suas mãos manchadas pela ingratidão. Com a decisão tomada, um peso que ele carregava há anos, finalmente se dissipou de seus ombros. Ele olhou novamente pela janela, para a rua escura e vazia. Ele não via mais o fim de sua linha, mas o começo de um novo legado. A justiça, ele percebeu, não precisava do barulho de um trovão. Às vezes, ela chegava no silêncio de uma caneta assinando um documento, tão quieta e irreversível quanto a própria morte. A caneta deslizou sobre o papel com a leveza de uma sentença final. Um traço de tinta selando o destino de um império construído em segredo e agora redirecionado com precisão cirúrgica. Não havia tremor em suas mãos, nem o calor da raiva em seu peito. O que o movia era uma calma glacial, a clareza de um homem que, ao ser empurrado para o abismo, descobrira que tinha asas. O plano não era uma retaliação, mas um ato de preservação. A proteção de um legado que seus filhos provaram ser indignos de receber e incapazes de compreender. A justiça dele não precisaria de gritos ou confrontos. Ela seria executada no silêncio dos cartórios e na frieza dos documentos legais. Um eco da indiferença que eles lhe haviam dedicado por tanto tempo. O primeiro passo foi um telefonema para um antigo advogado, um homem da velha guarda cuja descrição era tão lendária quanto sua competência. A voz do outro lado da linha era grave e compassiva, a de um profissional habituado a lidar com os testamentos de vidas inteiras, com as últimas vontades que reescreviam a história de famílias. As instruções foram dadas de forma clara e metódica, sem qualquer vestígio de emoção. Liquidar tudo, vender as propriedades, transferir as ações, consolidar o capital. A máquina legal, silenciosa e implacável, foi posta em movimento, e cada engrenagem que girava desfazia, peça por peça, o futuro que seus filhos acreditavam estar garantido, enquanto eles, alheios a tudo, continuavam a viver sob seu teto, respirando o ar de uma casa que já não lhes pertencia. Enquanto seus filhos discutiam a cor da tinta para a sala de estar ou o destino da próxima viagem de férias, ordens de venda eram executadas em bolsas de valores distantes e cartórios empoeirados em outras cidades. O império invisível era desmantelado com a mesma eficiência com que fora construído. A ironia era brutal. Eles se preocupavam com a superfície, com a fachada de uma vida próspera, sem jamais suspeitar das fundações que estavam sendo removidas sob seus pés. Ele os observava durante os jantares silenciosos, vendo não seus filhos, mas estranhos cuja ganância os havia cegado para a verdade mais simples, a de que o respeito não pode ser herdado, precisa ser conquistado. Com a fortuna liquidada e consolidada em uma única conta, o segundo grande movimento foi executado. A totalidade daquele patrimônio, o fruto de uma vida de sacrifício, foi transferida para a criação de uma fundação em nome de sua falecida esposa. Uma instituição dedicada a amparar idosos que, como ele, foram vítimas do abandono e da negligência familiar. A dor dele não seria um fim em si mesma, mas o combustível para acender uma luz na vida de outros. O nome dela, que seus filhos mal pronunciavam, estaria agora gravado em lares, em clínicas de reabilitação e em programas de assistência. Um monumento de generosidade erguido sobre as ruínas da ingratidão deles. A casa, o palco daquela longa e silenciosa traição, seria o último laço a ser cortado. Foi colocada à venda através de uma imobiliária discreta. A eles, seus filhos, seria deixado exatamente o que eles acreditavam ser sua herança total. O valor da venda daquele imóvel e o pouco que continham as contas bancárias conhecidas. A notícia da venda não viria de seus lábios, mas de uma notificação formal, um pedaço de papel que chegaria pelo correio,
tão frio e impessoal quanto o tratamento que ele recebera. Ele não precisava assistir às suas reações, pois já não se importava. Sua paz estava em outro lugar. A imagem final de sua antiga vida foi a de um caminhão de mudanças partindo com seus poucos pertences pessoais. Uma caixa de livros, algumas roupas e o porta-retratos com a foto de sua esposa. Ele se instalou em um apartamento pequeno e iluminado no centro da cidade. Um lugar sem fantasmas e sem o peso das expectativas frustradas. Da sua nova janela, ele não via o jardim que cultivara por 50 anos, mas o fluxo constante da vida, de outras pessoas, outras histórias. E pela primeira vez em uma década, ele se sentiu em casa, livre da obrigação de amar quem o havia descartado. Ele olhou para a fotografia dela sobre a pequena mesa e sorriu. Um sorriso genuíno que não sentia há anos. O verdadeiro legado não está nas paredes que erguemos ou nas contas que enchemos, mas na dignidade com que vivemos e na memória que deixamos para o mundo. Ele não deixou uma fortuna para seus filhos, mas sim uma lição dura e inesquecível sobre o verdadeiro valor das coisas. Sua história é um lembrete de que a autonomia e o respeito próprio são as posses mais valiosas que um ser humano pode ter. Que o silêncio de sua justiça inspire a todos nós a valorizar quem nos ama e a nunca subestimar a força que reside na quietude. Se esta jornada tocou você, inscreva-se para continuar ouvindo histórias que importam. Compartilhe este legado e comente abaixo qual o maior valor que você deseja deixar para o futuro.